Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, Paulo, após falar do propósito soberano de Deus, a igreja de Éfeso no primeiro capítulo, e se você só a título de lembrança, nós falamos aqui que ele coloca após a introdução, que ele reivindica a sua autoridade apostólica, ele vai falar do soberano propósito de Deus. Quando Deus escolhe, o Pai escolhe, o Filho redime com a sua obra redentora, e o Espírito Santo aplica essa redenção no coração do homem, fazendo com que ele, o próprio Espírito, se torna o selo e também o penhor da nossa salvação. No final do capítulo 1, Paulo ora para que a igreja cresça no conhecimento, no entendimento, para que a igreja entenda tudo isso. Meus irmãos, muitas das vezes, muitas das dúvidas que nós encontramos e que muitos de nós têm com relação ao capítulo 1, principalmente quando se trata da predestinação e da eleição, essas dúvidas acontecem porque as pessoas não entendem que Paulo começa a esclarecer o que ele disse no capítulo 1, ele começa a esclarecer no capítulo 2. As pessoas leem os primeiros versículos do capítulo 1, começam a questionar a soberania de Deus, começam a questionar todo o projeto de salvação, e não entra no capítulo 2. Não procura entender por que Paulo escreveu no primeiro capítulo que ele escreveu, e o que é que ele vai dizer no capítulo 2. Então ele passa a esclarecer o que ele falou aos Efésios nesse capítulo 1. E essas dúvidas, elas são esclarecidas quando nós estudamos esse capítulo 2. E hoje nós vamos ver aqui nesses primeiros 3 versículos o que Paulo coloca sobre a humanidade, que segundo ele, o texto, está morta espiritualmente. Nós sabemos disso porque quando nós paramos para pensar no pacto de Deus com Adão, lá no Éden, que Adão rompe com o pacto gerou morte. E nós achamos que a morte, com o rompimento do pacto, é a morte física. É sim também a morte física, mas tem uma morte muito pior, que é a morte espiritual, que é a morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Então nós precisamos de entender algumas coisas aqui, e hoje nós vamos tratar dessa dimensão dessa morte espiritual. Paulo vai falar sobre isso aqui. Qual a dimensão da morte espiritual? O que significa essa morte espiritual? A primeira colocação que ele faz aqui é que essa morte espiritual, ela é universal. Ela é uma morte tanto de gentios quanto de judeus. Ele vai dizer aí no primeiro versículo, olha aí na sua Bíblia: eles vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A quem ele está dizendo? Ele está dizendo aos gentios, à igreja dos gentios. Depois ele vai falar mais na frente, nos quais nós andávamos, ou seja, nós quem? Nós os judeus. Nós, Paulo, nós andávamos na mesma vida, nós tínhamos a mesma condição. Então o que Paulo está dizendo em primeiro lugar é que não há distinção.
Todos são por natureza, conforme ele diz aí no versículo 2, se você acompanhar aí, todos nós somos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Então, o que Paulo está mostrando, a primeira ponto que ele coloca é o seguinte: olha, todos que descendem de Adão, que Adão era o representante, todos morreram. Toda a raça humana nasce num estado de morto espiritual. Nós precisamos, quando você entende isso, você começa a entender por que a iniciativa da salvação procede de Deus. Porque o morto, ele não tem como reagir ou agir com nada, ele está morto. Então, a primeira coisa que nós precisamos de entender com relação à morte espiritual é que ela é universal. A segunda coisa que Paulo coloca aqui nesse texto é que essa morte espiritual é uma rebelião ativa contra Deus. Olha o que ele diz aí nesse versículo 2, vamos ler de novo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade de ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então note uma coisa, não é uma morte em que o homem está inativo, é uma morte em que o homem age de forma ativa contra Deus, ele tem uma atitude. Todos nós, nesse estado de morto, aqueles que vivem nesse estado de morto, ele não é um morto inativo, ele é um morto ativo, que ele diz claramente, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe, ou seja, ele age, ele é um morto que age contra Deus, contra a vontade de Deus. Ele não é um morto inativo, como um cachorro morto lá no meio do asfalto, uma Scania passa em cima de um animal qualquer no asfalto, não pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um cavalo, e mata o animal lá no meio do asfalto. Esse animal está inativo. O morto espiritual não. O morto espiritual, ele tem uma atitude ativa contra Deus. Terceira questão que Paulo coloca aqui nesses 3 versículos, é que o morto espiritual, ele vive uma prisão sobre a ordem maligna atuante no mundo. Ele vive uma prisão sobre a ordem maligna atuante no mundo. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Um pouquinho atrás, algumas folhas atrás, 2 Coríntios capítulo 4, olha que ele está falando da pregação do Evangelho, ele vai falar no versículo 3, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Quem que se perde? Os mortos, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Deus desse século cegou, ou seja, o morto espiritual, ele vive uma prisão sob a ordem maligna. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de entender uma coisa. O presente mundo que nós vivemos nele, esse mundo caído, ele vive debaixo da ordem do maligno. O que eu falo, o que eu chamo como ordem maligna? É que a ordem mundial, o sistema mundial, é dominado completamente pelo maligno. Não se iluda. A moda que você muitas vezes gosta e está acompanhando lá na internet ou na TV, e que muitas vezes você admira, ela é uma moda que está debaixo do domínio
do maligno. Às vezes nós ficamos assim, nós estávamos viajando, eu estava ouvindo uma pessoa lá que a Ziz colocou para me ouvir, e o cara falando que a gente deve orar para que o governo, Deus age no governo, não sei o quê. Todo governo mundial está debaixo do domínio do maligno. Toda estrutura mundial, ela está debaixo do maligno, porque ele diz claramente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Então o que ele está dizendo? Que toda a humanidade, toda a humanidade, após Adão, vive debaixo de uma ordem mundial dominada pelo inimigo. Nós sabemos, é claro, que o inimigo nada mais é do que um instrumento na mão de Deus. Mas toda essa ordem mundial está no domínio dele. Qual é o grande problema que nós temos como cristãos? O grande problema que nós temos como cristão e que a igreja tem, é que a igreja, ela não entende isso, e ela quer ser uma igreja que Cristo habita nela, mas ainda vivendo e se submetendo, ou querendo, tendo prazer, na ordem mundial, debaixo do domínio do inimigo. O que Paulo vai dizer, de forma clara, é que outrora nós andávamos. Então, a terceira coisa que Paulo está ensinando aqui, é que há uma prisão por aqueles que se dizem livres. Eu sou livre, eu faço o que quero. Todo ser humano, neste mundo, que não foi livre pela obra redentora de Cristo, por uma aplicação do Espírito, conforme o capítulo 1, ele é escravo dessa ordem mundial debaixo do maligno. Ele é escravo. E aqui eu citei a moda, mas você pode citar a música, você pode citar, muitas das vezes, boa parte da mídia, você pode citar a cultura, você pode citar o governo, você pode citar muitas coisas. Nós vivemos debaixo de todo um sistema corrupto. Não adianta você dizer, nós temos governos que Deus nos alivia, tendo menos ou mais corrupção, mas todos são corruptos. Nós vivemos no meio de um capitalismo selvagem, onde os ricos querem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, onde nós temos uma diferença de distribuição tremenda. Isso é a ordem mundial. O que nós não teremos no porvir, porque no porvir o Senhor Jesus vai governar sobre todas as coisas, e lá não haverá nada disso que nós temos aqui. Lá não terá nada disso. Então nós precisamos de entender que há uma prisão. E a quarta coisa que Paulo nos ensina aqui é a incapacidade de ação do homem em direção a Deus. Ele diz isso no versículo 3, quando entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também. Ou seja, o homem, ele é incapaz de sair dessa situação. Volta um pouquinho a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, nós já estivemos andando por lá na liturgia. Vamos lá, Romanos 8, versículo de número 7. Olha o que diz o texto. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.
O pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós tendemos em favor da nossa carne é inimizade contra Deus. Porque a nossa carne quer o quê? A nossa carne quer essa ordem mundial. Por isso ele diz no versículo 3, entre quais nós também andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos. Aqui Paulo está nos ensinando que o cuidado que devemos ter com o nosso pensamento e com o desejo da nossa carne. Porque a nossa carne, o nosso pensamento é inclinado para as coisas do mundo. E de forma muito sutil, a ninguém é oferecido, por exemplo, uma oportunidade extravagante de pecado. O que eu chamo de oportunidade extravagante de pecado? A você não é oferecido você roubar aí milhões na corrupção. Ninguém aqui recebeu uma oferta dessa. Mas a você é oferecido não trabalhar direito lá no seu trabalho. O pensamento vem: para que eu vou trabalhar muito aqui se eu ganho pouco? Mas espera aí, isso é corrupção, isso é coisa da carne, isso é coisa da carne. É dessa forma que o liberalismo entra no nosso meio, quando você começa a achar que você seguir a Bíblia é fanatismo, você seguir a Bíblia é radicalismo. E quando você começa a andar com um pé lá, outro cá, e aí estou me referindo aos dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, aonde você começa a falar o que os seus pensamentos fazem, sem uma peneira da palavra, você começa a fazer coisas que a palavra não permite. Então há uma incapacidade no homem, no ser humano, de uma ação em direção a Deus. Por isso esse texto nos mostra claramente: não existe livre-arbítrio. Tire isso da sua cabeça. Se você pensa que o homem é livre para decidir, o homem foi livre para decidir até o dia que ele desobedeceu a Deus no Éden, lá no jardim. Até ali ele era livre para decidir. A partir da hora que ele decidiu de livre vontade a quebrar o pacto com Deus, ele se tornou escravo do seu pecado. Ele se tornou escravo. Ele se colocou numa posição de escravidão. Então o homem, ele não é livre para decidir nada. Nós temos uma tendência de dizer assim: mas fulano não decidiu. Irmãos, para com isso. Você pode pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa. Se o Espírito Santo de Deus não aplicar a palavra no coração dela, ela não vai decidir por Deus nunca. Capítulo 1. Deus escolhe, Filho redime e o Espírito aplica. Capítulo 2. Por que Deus tem que escolher? Porque o homem não tem condição de escolher. Ele não tem livre-arbítrio, ele é escravo. Por que Deus tem que escolher? Porque esse homem está debaixo da ira do próprio Deus. Por que Deus tem que escolher? Porque esse homem está escravo do seu pecado. Ele está debaixo do domínio, da ordem do maligno. O maligno rouba até a palavra no coração. Se o Espírito de Deus não agir, não há salvação. Esse homem é incapaz. E, por último, que esse texto nos ensina, é que essa morte espiritual do homem traz sobre ele a ira justa de Deus. A ira de Deus está sobre ele, quando ele vai dizer no versículo 3, filhos da ira, como também os demais. Ele diz no final do versículo 3, que o ser humano
é filho da ira. Filho da ira. Nós achamos que se ouve muito, Deus é amor, Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, mas Deus é ira, justiça. E aí, meus irmãos, tem algumas coisas que esse texto precisa nos fazer lembrar com relação a Deus. Primeiro, é que o pacto foi rompido pelo homem. Toda a criação foi contaminada. E nesse rompimento do pacto, acendeu a ira. Note uma coisa, a ira de Deus não havia se manifestado antes de Adão pecar. Não havia necessidade da manifestação da ira de Deus na eternidade, de um Deus triuno que vivia numa unidade perfeita. A ira de Deus se manifesta exatamente por causa do pecado. Uma outra questão que nós precisamos de entender é que, juntamente com a manifestação da ira por causa do pecado, manifesta-se também a misericórdia. Porque a misericórdia é o alívio da ira. E nós muitas vezes não entendemos isso. Deus é misericordioso desde a sua eternidade, porque Deus não acrescentou nada em si, antes ou depois do pecado. Deus não muda. Deus é eterno e sempre será o que Ele é. Por isso Ele diz a Moisés: eu sou o que sou. Não há em mim mudança. Mas a misericórdia de Deus não havia ainda sido aplicada, porque não havia necessidade. Deus ia ter misericórdia de si mesmo na eternidade? Não, Deus passa a ter misericórdia, ou seja, passa a ter não, Deus tinha misericórdia, Deus passa a mostrar a sua misericórdia exatamente após o homem, a natureza humana cair. Aí a misericórdia de Deus agiu, né? Deus, você vai ver Deus agindo de forma misericordiosa quando Ele prega o Evangelho a Adão e Eva. Ele já estava agindo com misericórdia. Ele prega o Evangelho para Adão e Eva. Ele cobriu a nudez do casal, agindo com misericórdia. Eles estavam com vergonha da sua nudez, Ele cobre a nudez do casal. Ele afasta o homem do jardim. Às vezes a gente vê isso como punição. Não, ele afasta o homem do jardim para que o homem não comesse da árvore da vida. Ele estava agindo com misericórdia. A gente às vezes fica pensando assim: porque Deus puniu Adão e tirou ele do jardim. Não, Deus não estava punindo, Deus estava protegendo Adão. Porque se ele comesse da árvore da vida, se ele já tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ia comer da árvore da vida. E se ele comesse da árvore da vida, aí que nós estávamos perdidos. Deus tira ele do jardim. Deus age com misericórdia quando Ele dá seguimento ao projeto de salvação daqueles que Ele escolheu, conforme está no capítulo 1. Ou seja, a misericórdia de Deus é demonstrada à medida que toda a história Ele vai desenvolvendo o projeto de salvação. Esse é o Deus misericordioso. E Ele age com misericórdia quando Ele abre mão, Jesus abre mão da sua glória, vem se humilhar na sua morte, vem se humilhar no seu nascimento, vem se humilhar na sua vida, vem se humilhar na sua morte. Para quê? Para perdoar o pecado do escolhido, para perdoar o pecado daqueles que ele haveria de salvar. E Ele estendeu a salvação a todos os povos através da igreja, agindo com misericórdia. Então, quando a gente vê o primeiro capítulo, a gente acha assim: porque Deus é injusto. Como que Deus é injusto? Deus é injusto porque escolheu. Como que Deus é injusto? Se toda a natureza nasceu morta, se todo mundo nasceu morto, e Ele, na sua misericórdia, providencia e vai trazendo todo o projeto até hoje, e vai completá-lo até o final, no dia que Ele voltar
com a cidade santa, com as almas de todos aqueles que morreram em Cristo, e para encontrar com os corpos que forem ressuscitados, e aí estarão com Ele eternamente. Como que Ele é injusto? Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Qual o grande problema? O grande problema é o homem. Porque o homem continua agindo como sempre agiu após Adão. O homem continua na prática do seu pecado, na sua inimizade contra Deus. Ele quer se salvar pelo que ele faz. Ele quer decidir sobre a sua própria vida. É isso que você é. Não tem como a gente fugir disso. Você não quer se submeter ao domínio. Então é muito bonito. Oh, glória a Deus. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Isso é verdade? Segundo Coríntios, Paulo diz assim, analise. Faça uma avaliação. Se você realmente está em Cristo, faça uma avaliação. O que é que domina a sua vida? Você está preocupado com o zelo de crescer, de amadurecer espiritualmente, de cada dia mais estar mais santo, porque você está preparando para estar com o Senhor na cidade santa, na Nova Jerusalém? Você entende que você entrou num processo começado pelo Altíssimo e que Ele vem trabalhando na sua vida? Ele quer que você mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver. Ele quer que você se liberte dessa ordem debaixo do domínio de Satanás, conforme, aí citando Romanos capítulo 2, não vos conformeis, não entre na forma, ou na forma deste mundo, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, da maneira de pensar, da maneira de entender a vida. Por quê? Porque o homem sem Cristo, ele não entende, você fala com ele, vai ser bobagem. Você monta um projeto desse na frente dele, ele não entende. Eu vejo isso na minha própria família. Você fala. Eu estava comentando com uma pessoa essa semana. Falei com uma pessoa assim, todo mundo quer viver muito. Todo mundo. Mas a vida tem um custo. Quem vive muito, às vezes tem que enterrar o esposo ou a esposa. Se for o marido que vive muito, ele vai enterrar a esposa, vai enterrar o filho, vai enterrar muitas vezes o genro, vai enterrar um neto, vai enterrar o vizinho. Ele viveu muito. Todo mundo começa a morrer antes dele, né? Aí você vai conversar com ele, porque morreu meu filho, ele está chorando. Você não queria viver muito? Quem vive muito vai ter os músculos frágeis. Gente, irmãos, isso é você, sou eu. Por quê? Porque nós queremos viver neste mundo. Claro que ninguém acrescenta um dia, ou tira um dia, ou acrescenta um minuto, ou tira um minuto da sua vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. Na hora que Deus decidir, morre. Morre de qualquer forma. Seja de doença, seja de queda, seja de qualquer coisa. Ou muitas vezes sem nada. Senta na cama e morre. Não é? Nós temos exemplo aí disso. Senta na cama e morre. Tem outros que você fica assim, mas por que não morreu ainda? Nem sabe. Mas já tinha que ter morrido. Foi Aziste hoje conversando comigo. Que bobagem, que besteira é essa da minha cabeça, querer que os outros morram? Quem sou eu para querer que os outros morram?
Falei, graças a Deus que você lembrou disso ainda em vida. Para parar de falar bobagem. Ou seja, está na mão de Deus. Ou seja, o homem, ele é mantido por Deus. E o escolhido é mantido por Deus através da morada do Espírito nele. Ou seja, o Espírito Santo é o selo e o penhor. Selo, porque ele se torna aquele que é de Deus. Penhor é porque garante a vida dele até o dia do resgate da sua propriedade. E para encerrar, fica claro o propósito de Deus exposto no capítulo 1. Qual é o propósito de Deus no capítulo 1? A salvação dos seus escolhidos. A redenção da sua criação. Esse é o propósito de Deus no capítulo 1. Quando eu falo redenção da sua criação, eu estou falando da redenção do mundo, eu estou falando da redenção do planeta, eu estou falando da redenção da natureza, eu estou falando da redenção do homem. O Senhor vai redimir todas as coisas. Vai restaurar tudo isso. Isso não vai ficar aí agora porque vai, como alguns pensam, vai destruir o mundo. Não vai destruir, porque Deus não vai destruir aquilo que Ele criou. E depois o diabo vai para o inferno, acabei com o que Ele criou. Não vai ter isso não. Ele vai restaurar todas as coisas. A única maneira de sair desse estado de morte espiritual é com a ação misericordiosa de Deus na sua vida. Então, você pode ser aquele que ainda está, note que Paulo diz assim, nós andamos outrora, ou seja, num determinado tempo da vida de Paulo, ele andava segundo o curso desse mundo. Ele estava debaixo do domínio de Satanás. Você pode estar nessa situação. A outra situação é, ainda nesse mundo, enfrentando todos esses problemas, mas agora não mais dominado pela carne, não mais dominado por Satanás. Ou seja, escolhido, redimido. Capítulo 1. Ou você pode também ser um escolhido redimido, mas ainda está se lambuzando, ou se colocando debaixo da ordem do mundo. Você precisa de voltar ou se posicionar firmemente naquilo que você é. E para encerrar, fica a pergunta, que sempre faço. Em que grupo você pertence? Em que grupo você está? Eu ainda não sei se eu sou um salvo. Eu quero te fazer uma colocação. Se você tem medo de não ser, é sinal que você é. O que muitas vezes está faltando na sua vida é se posicionar como salvo. Não, eu sou e eu vou me posicionar como. Se você não é, você nem se interessa por nada que se refere à salvação. Você não se interessa. Se você brinca com as coisas de Deus, você corre o risco de não ser. Mesmo sendo religioso. Mesmo sendo religioso. Então, esses 3 versículos, eles nos mostram esse estado natural da humanidade. Nós não temos como fugir disso, meus irmãos. Diante dessa situação, o que nós precisamos de fazer é entender e clamar a Deus pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nós vamos continuar no capítulo 2, e você vai ver que no capítulo 2, o que Paulo vai colocar no capítulo 2, ele coloca no primeiro, o supremo propósito de Deus. E no 2, ele vai colocar que a reconciliação é o método de Deus para atrair o seu povo.
O que ele está colocando aqui é exatamente isso, que Deus está reconciliando aqueles que se afastaram dele para estar com ele, para a glória dele. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos te pedir que o Senhor aplique a tua palavra no nosso coração. Não tem como, Pai, não entender esse texto, a não ser que o Senhor não trabalhe no nosso coração, ou nós não estivermos realmente dominados pela ação do inimigo, ou mortos espiritualmente. Porque o texto é muito claro. Todo aquele que nasceu neste mundo, nasceu morto nos seus delitos e pecados, com exceção do nosso Senhor Jesus, e precisam, Pai, todos precisam da Tua mão poderosa para redimir as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor aplique ao coração e nos leve a entender, ó Deus, que nós não somos mais deste mundo, que nós não estamos mais dominados pelo mundo e que precisamos, ó Pai, viver para a Tua honra e Tua glória. Agora leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.